Meu nome é Francisco Leão, eu faço parte da companhia Bric Brac de Marionete e hoje nós iniciamos a primeira parte do projeto itinerante de bonecos. Esse projeto ele tem um patrocínio do Banco da Amazônia, BASA, Funarte, a Fundação Nacional de Arte, e tem um apoio cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará e o Estúdio Floresta Sonora. Rapidamente eu quero, enquanto esperamos as pessoas entrarem no chat, né, dar alguns informes sobre a programação. No dia 20 e 21 vai acontecer a oficina de rudimentos para a confecção de fantoches com material reciclado. Vamos dar dicas, técnicas e até um pouco da utilização desse tipo de boneco como recurso pedagógico, entretenimento, enfim. No dia 26, 27, 28 será Contos da Floresta, nosso espetáculo de marionete que faz parte da programação, ok? A nossa equipe, a equipe técnica, a produção executiva é de Vanessa Teixeira, a produção de Tati Brito, a assessoria de imprensa Daniele Figueiras, design gráfico Isabel Moura, TI Jorge Salles, técnico de informática, ok? Essa é a nossa equipe. Então, eu vou começar explanando um pouco do que nós vamos ver no nosso workshop, a origem sacra do teatro de bonecos, ok? Inicialmente eu quero fazer uma colocação sobre isso, que a relação do teatro de bonecos com a sacralidade, com a religião, até com o misticismo, ainda é um assunto muito nebuloso para pesquisadores e pessoas da área. Pode-se dizer pelo preconceito que existe em relação ao teatro de bonecos. Muitos consideram uma arte menor, ou está ligado ao entretenimento, até a criança, ao universo infantil, uma coisa que tem que ser levada assim com um certo, não tão aprofundamento, pode-se dizer assim. Então, muitos pesquisadores acreditam que não existe uma profundidade na historicidade do teatro de bonecos. Mas, a partir do a virada do século XX, determinados pesquisadores eles começaram a fazer um levantamento da história, historiadores, teatrólogos, e foi sendo trazido paulatinamente à tona essa origem do teatro de bonecos. Antes de qualquer coisa, devo enfatizar, além desses pontos que eu coloquei, que é bem diferente o modo que o oriental olha para o teatro de bonecos e o ocidental olha. O oriental, na tradição da cultura dele, na origem dessa cultura, era repleto de rituais e cerimônias que incluíam o boneco. E eu vou me referir como totem aqui para vocês, porque nós vamos começar a entrar nesse campo da espiritualidade, da religiosidade na antiguidade. Então, vou usar muito termo totem, fetichismo, totemismo, são termos que eu vou usar muito para me referir ao boneco. Então, esse período inicial, pode-se dizer pré-histórico, ele veio antes do teatro formal. Então, hoje em dia, alguns pesquisadores já testam isso. O teatro de boneco está na origem do teatro formal. Ele veio antes do teatro formal, como conhecemos. Alguns até acreditam que primeiro se deveria estudar o teatro de bonecos, depois estudar o teatro formal. Eu não sei como as academias encaram isso, ou levam isso, mas em muitos livros de pesquisadores isso já é colocado. Deveria estar no cerne do estudo do teatro. O teatro sacro de boneco na antiguidade. Bem, acho que já podemos começar com o primeiro slide. Podemos passar para o outro. A questão do início do pensamento do
seria esse pensamento na antiguidade, em relação com a própria criação do homem. Nos próprios determinados textos antigos, quando falam da criação do homem, eles falam da relação da criação do homem e de uma forma dar vida a uma forma inanimada. O próprio texto diz que Deus pegou um punhado de argila e moldou o homem. E assim pode-se dizer que o homem era uma espécie de autômato, de boneco, antes de ser o homem. Ele era uma forma inanimada e foi soprado vida. E vocês vão ver, conforme nós fomos durante a nossa palestra, nós vamos retornar muito a esse assunto de animar o inanimado, assim como foi dado vida, segundo os textos antigos. Podemos ir adiante. A questão da criação, a divindade relacionada com a criação do homem. Podemos ir adiante. Como eu estava dizendo, originalmente, não existia a figura do sacerdote, e mais adiante nós vamos discussar essa relação disso com o ator, mas existia a presença do boneco em si, de todas as formas. A sociedade, a antiguidade era totalmente totêmica, fetichista, e existiam todo tipo de forma de manifestação de bonecos. Esse aqui que vocês estão vendo era um amuleto de proteção muito comum. Geralmente existia um totem maior, se faziam cópias desse totem maior, e aquele objeto era um objeto do dia a dia para proteger durante as caçadas, durante guerras tribais. Era um ambiente muito hostil e o homem ainda não tinha essa compreensão da natureza, das forças. Então, tudo para ele era muito sobrenatural e ele tinha que, digamos, contar com o apoio de outras forças que não fossem apenas as forças da consciência dele. Então, esse aqui é um boneco muito comum, que ainda é encontrado até hoje em muitas culturas e algumas formas de religião, esse tipo de boneco. Podemos ir adiante. É uma forma totêmica também, uma forma, a Vênus de Ludendorff. Ela é encontrada em muitas partes do mundo, era quando a sociedade ela era matriarcal. Quando nós pesquisamos vestígios de pesquisa de muitas sociedades antigas, a mulher que geria a sociedade, o homem não tinha o papel que verificamos hoje, era completamente diferente do papel que ele tem hoje. Pode-se dizer que a religiosidade, quando veio, colocou a mulher no outro papel. Antes da ascensão da religiosidade, das instituições religiosas, a mulher tinha um papel completamente diferente. Era essa sociedade. Essa forma aí, ela representa a abundância da natureza, a fecundidade. Era muito comum as pessoas possuírem, inclusive, esses bonecos como uma forma de aumentar o grau de fecundidade. Podemos ir adiante. Comemoração de nascimento de filhos também é uma outra. Era muito comum você ter, digamos, mini espíritos familiares. Esses mini espíritos familiares eram pequenas imagens que acompanhava você. Geralmente, quando o parente morria, esse pequeno objeto continuava num pequeno altar na família. Então, era muito comum esculpir essas formas. Mais adiante, nós vamos verificar algumas modalidades dessa natureza. Vamos adiante. O guardião dos mortos também era uma coisa que era muito disseminada, principalmente nos povos do Oriente. Até hoje ainda tem no Japão uma cultura muito forte disso. Era uma representação que se fazia geralmente de um tipo específico. A relação que eles tinham com os mortos não é a relação que nós cristãos judaicos, nosso mundo cristão judaico tem. Os mortos para eles eram entidades que a pessoa simplesmente deixava de existir materialmente, mas continuava a existir energeticamente. E esses pequenos guardiões, eles ficavam para se proteger de ações maléficas de outras entidades, às vezes ações maléficas até dos próprios parentes mortos, querendo algum tipo de vingança, alguma coisa do tipo. E então era muito comum se ter isso. Como eu falei, mas adiante nós vamos ver outros tipos de guardiões como esses. Vamos adiante. Esse também é muito interessante. O Japão até hoje ele faz isso. Pode se chamar de substitutivos.
eram pequenas formas de que eram fabricadas de uma determinada maneira, e essas formas habitavam uma parte da essência da pessoa. E você poderia ter uma comunicação, pode-se dizer que é como um médium faria hoje para se comunicar com o morto. Isso acontecia através dessas formas. Geralmente o boneco ele possuía alguma coisa do morto, um cabelo, unha que era colocado dentro dele, ou uma parte da roupa. Então, através dessa emulação do indivíduo, você poderia ter essa comunicação com eles no pós-vida. Vamos adiante. Olha, esse é um tipo muito interessante, específico, voltando essa questão da emulação do morto, da representação dos mortos. Esse é um cemitério numa região do Vietnã, fronteiriça. Numa parte alta desse cemitério, como vocês estão vendo na foto, eles constroem esses parapeitos, e à medida que cada pessoa da aldeia morre, se faz uma cópia da pessoa, um boneco, cópia, e ele fica sentado junto com os outros mortos da aldeia. Você tem uma cópia sua habitando no alto, como se observando, como vigiando. E aí, ó, e o cemitério, volto a dizer, o cemitério para eles não tem a mesma conotação que tem para nós ocidentais. É uma relação completamente diferente com a morte que eles têm. Vê que as crianças estão ali até brincando. É o local que eles vão e habitam com os parentes que estão ali, a representação deles. Eles conversam, habitam. Pode passar mais para outra foto que tem uma imagem aproximada, acredito. Ó. Então era esculpido dessa forma, com as roupas que a pessoa habitava, os objetos. Então você vê que no Oriente é uma relação muito diferente que nós temos. É por isso que o teatro de boneco deles é um teatro muito sofisticado, muito sério, como nós vamos verificar, ritualístico, por conta da cultura, da base cultural que eles têm com relação às formas. Eles acreditam que as formas absorvem energia, retêm energia, podem conter animação, por assim dizer. Vamos adiante. E falando desse conceito de animação, é um assunto que eu vou tratar mais adiante, mas para nós aqui na nossa região norte, nós temos esse fenômeno, que é uma representação do totemismo. Então, eu fiz questão de coloquei a foto aqui no final para constar que nós temos manifestação desse totemismo de uma outra forma, claro, dentro de uma instituição religiosa, mas é uma manifestação totêmica muito forte aqui para quem. Claro que quem está assistindo e é um católico, tem essa natureza, assistir o Círio, não consegue imaginar a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, que é usada no Círio, como um boneco. A mente, a nossa mente não consegue abarcar ela como boneco, mas como uma entidade. Então era assim que esses povos desses países que estavam acostumados com esse tipo de relação totêmica, eles sentem. Para eles não é um boneco. Assim como para quem vai no Círio, não é um boneco. É impossível olhar com a nossa mente, para quem segue a religião, olhar para ali e ver como um boneco. Não. Existe uma conotação completamente diferente. Era essa visão que os povos orientais tinham dessas formas totêmicas. Vamos adiante. Então, aqui já um pouco de toda a consequência que houve desse período, né? Todas as formas de bonecos vocês podem ver aqui, de sombra, fantoches, de marrote, que é uma barra de ferro sobre aqui no canto direito. Aqui mais embaixo, japoneses, medievais, o Pulcinella inglês. Todos esses bonecos que chegaram até nós, eles derivaram de manifestações religiosas, se tornaram populares, se tornaram desacralizadas e chegaram até nós através do teatro. O teatro já foi uma consequência bem atual, pode-se dizer assim. Podemos ir adiante. Nós vamos começar com a China. E, na verdade, a China foi o primeiro, um dos países mais antigos que se manifestou esse totemismo, que se tem notícia com pesquisas de antropólogos, historiadores, arqueólogos. Data de 1000 anos antes de Cristo, as primeiras manifestações da passagem desse totemismo para o teatro de bonecos. Lá, para eles, era uma forma
existia uma espécie de estátua funerária que era movida por mecanismo, que dava uma perfeita ilusão de vida. Pode-se dizer que é uma espécie de autômato. Com o passar do tempo, essas técnicas funerárias foram sendo utilizadas, essas técnicas de movimentação dessas imagens funerárias foram passadas para o teatro, mas eram cerimônias religiosas, não eram bem diferentes do que nós entendemos como espetáculo. Era uma cerimônia ritualística. O objetivo principal desse teatro chinês não era exatamente teatralizar a história, mas contar o passado épico dos heróis, dos personagens da cultura religiosa chinesa. E os bonecos, para o espírito chinês, ele sempre manifestava algum tipo de entidade na sua natureza. Isso era tão forte na cultura deles que os bonequeiros eles fabricavam os bonecos de uma relação muito estreita, mas ao mesmo tempo de medo. Tanto que os bonecos, após as apresentações, lembre-se, apresentações religiosas, não eram apresentações exatamente de teatro como nós concebemos. Os bonecos eram colocados em caixas e trancados por medo deles se animarem sozinhos. E também uma coisa interessante é que os bonequeiros eles eram requisitados para fazer exorcismo nas casas, limpeza espiritual, e também como uma espécie de conselheiro religioso. Alguns deles eram ambulantes, eles andavam de região em região e a cultura deles era muito permissiva, eles admiravam muito esse tipo pode-se dizer, de qualidade de expressão de boneco sacro. Vamos adiante. Um boneco de madeira, tipicamente chinês. Pode ir adiante. Eles tinham todo tipo de boneco na China. Era fantoche, de fio, de sombra. Era muito rico. Vamos adiante. Aqui um exemplo desses bonecos mecânicos que derivaram toda uma série de técnicas para movimentação e eram muito, muito sofisticados para dar esse aspecto mágico ao boneco. Vamos adiante. Um típico espaço de teatro chinês. Um boneco de marrote de fio. Vamos adiante. O teatro de sombra chinês também era muito forte. Esses bonecos geralmente eram de couro, de boi, profundamente afinados, ficava uma película muito fina. Eles iluminavam com luzes de vela. Geralmente passavam a noite inteira fazendo contos, contando histórias de antepassados, de heróis. E isso geralmente durava até amanhã. De noite, a noite inteira até amanhã. Vamos adiante. Olha, um ambulante, aquilo que eu falei do ambulante que circulava nas cidades. Vamos. Mais um exemplo. Era o homem-palco, que eles chamavam. Lembre-se, isso era uma reunião de vários, era uma mistura de espetáculo, religiosidade, uma mistura de ter várias. Nós diferenciamos, nós separamos hoje em dia, mas para eles era indissociável, todas as coisas se misturavam. Vamos adiante. Um dos poucos espaços que estão no museu hoje em dia, dessa época clássica do teatro chinês de bonecos. Vamos adiante. Podemos seguir. Teatro de sombra, muito rebuscado, muito sofisticado. Pode-se dizer que eles foram o precursor do cinema e da animação. Vamos pesquisar porque eles estipam uma tela, geralmente as formas coloridas se animavam, e dizem que alguns europeus viram essa técnica de projeção de luz e imagem e se basearam para fazer a tela de cinema. Então, hoje em dia já dizem que o teatro de sombra chinês ele deu origem ao cinema como nós concebemos, tela, imagem e projeção. Vamos adiante.
Pode ir passando. Todos feitos em couro, como eu disse, né? Aí agora vamos entrar um pouco na Índia. Por volta de 200 a.C., se desenvolveu na Índia um teatro de bonecos feito com sombras. Segundo a lenda, esse teatro teria surgido com o primeiro bonequeiro chamado Adi Anath, e que ele teria saído da boca de Brahma. É uma forma poética de entronizar esses personagens que criavam essas modalidades de teatro. Esse aqui está no museu, um vestígio arqueológico de um boneco, um tipo de marionete. Pode ir adiante. Os espetáculos hindus eles começavam com uma procissão composta por músicos, titereiros, que são os manipuladores de bonecos, sob toque de sinos, tambores. Eles saíam num determinado ponto em procissão e chegavam geralmente no templo, onde eles executavam vamos dizer, a apresentação. Não era como nós concebemos, volto a repetir. Para eles era um fenômeno religioso. Então tudo era muito sério, tudo era envolto num ritual. Geralmente eram peças do Mahabharata ou do Ramayana, que são livros religiosos hindus. E eram peças muito longas, a noite inteira, o início da noite começava, varava a madrugada e terminava. Então, para as comunidades, para aquela sociedade antiga, era um verdadeiro fenômeno, era um espetáculo participar daquilo. E eles assistiam com todo aquele espírito religioso. Um típico teatro de bonecos, de fantoches de rua da Índia, já mais contemporâneo, mais derivado desse teatro sacro. Um típico instrumento que eles usavam, que eram tocados ao vivo, né, durante as apresentações. Um teatro de sombra. Bonecos de vara. Esse é o Vidal-Chaka. Ele pode dizer que foi o primeiro personagem burlesco que deu origem a vários outros tipos de fantoche. Ele já era bem-humorado, era um bonachão, brincava. Então, por exemplo, tem o Pulcinella na França, tem o Punch na Inglaterra. São bonecos bonachões e muito bom humor negro, na verdade. E esse aí pode-se dizer que foi o pai deles, o Vidal-Chaka. Podemos ir adiante. Ele tinha relação com a colheita, enfim, com a vida agrária. Ambulantes de rua, teatro de sombra indiano. Muito próximo da Índia, também derivado, existia a Java, que também ele absorveu muito dos livros religiosos da Índia e um pouco da contagem das histórias desses países, nessas ilhas de Java, derivava das histórias do Ramayana também, dos livros hindus. Eles chamam de forte influência. Esse é o Ayanga Purma, um tipo de boneco de sombra muito sofisticado. Ele quase desapareceu depois, digamos que, um renascimento dele. Podemos ir adiante. Ele também era feito de uma película muito fina de couro, com varas de chifre de boi, muito rebuscado e sofisticado. Eu já tive a oportunidade de ver um boneco desse de perto, de manipular ele, há uns anos atrás. Isso aqui ele trabalhando o couro. Lembre-se, tudo é muito ritualizado para eles. O modo que eles tiram o couro, como eles fazem, o processo. Não acontece só como uma mera produção de um boneco para um espetáculo. É todo um ritual, toda uma preparação. Não são pessoas comuns que fazem esses bonecos. Geralmente tem uma tradição familiar para que se passe de pai para filho. Vários exemplos desse tipo de teatro. Desenho muito característico, muito forte, muito marcado. E geralmente contava uma luta entre duas forças. Essa sendo de forças das sombras e forças da luz. O empilhamento deles na tela esticada. Também era acompanhado de músicos que ficavam uma espécie de orquestra. Né? E existia um narrador que contava essas histórias épicas dos livros religiosos
e os manipuladores. Eram três coisas diferentes: o narrador, o manipulador e os músicos. Aí dá para perceber bem. Ó. Isso ficava atrás da tela. As pessoas não viam isso. Ó, uma série aqui, ó, eles sentados, os bonecos ali organizados, e eram passados para surgir na tela. Depois, posteriormente, surgiu um boneco de madeira, o Ayanga Golek, já que foi derivado do teatro de sombras, já posteriormente. Já era um boneco de vários. Também vê que as formas elas parecem muito com a forma do teatro de sombras. Então, esses bonecos também eram bonecos ritualizados, feitos de uma madeira específica, de uma forma específica, e eles tinham, fora dos espetáculos, funções religiosas. Acompanhavam as pessoas às casas, purificavam, ou às vezes até amaldiçoavam. Eles tinham todas, após o ritual, essa conotação. Ó, o manipulador. Isso era um outro tipo também, era uma espécie de papiro comprido, onde você ia girando com as duas mãos, assim, dois rolos, e aquele rolo ia passando, passando, passando. Era como uma espécie de desenho animado. Por isso que dizem muito que o teatro de sombras oriental e o cinema, nosso cinema, deve muito a eles, exatamente por causa dessas formas de projeção que eles desenvolveram. Olha, o típico manipulador. O Vietnã também é um país que tinha muito dessa cultura. Eles desenvolveram um teatro de boneco aquático, feito dentro d'água. Olha aí. Também com motivos religiosos. Ele também quase desapareceu, mas conseguiu ser revitalizado. É muito interessante. Os manipuladores ficam ali atrás no escuro, uma vara comprida, vai por debaixo d'água, os bonecos vão e vêm, e você observa e não percebe como são manipulados. As varas vão por debaixo d'água. Toda a cena acontece em cima d'água. É um teatro incrível. Ó, você vê os bonecos andando em cima d'água, tudo acontece ali, e você não tem ideia exatamente de como eles estão sendo manipulados. E como eu expliquei, eles estão à distância atrás daquela pequena cortina lá que você vê, lá ao fundo. É um teatro incrível. Existem muitos vídeos na internet, vocês podem procurar e ver, é muito interessante. Com acompanhamento musical também na lateral. Olha, isso é um típico teatro aquático construído. Isso é uma réplica, já dentro de um espaço, né? Construído num espaço teatral para acontecer. E a equipe de manipuladores já fora, né? Agradecendo. O Japão, ele teve um típico teatro muito interessante de bonecos sacros. Lá, como eu já falei antes, quando eu falei daqueles bonecos que recebiam os espíritos dos mortos, eles tinham uma espécie de teatro de boneco de substitutivo, como nós damos esse termo. Você podia usar o boneco para transferir uma doença sua para o boneco. Geralmente, após isso, esse boneco era atirado nas águas. Né? Ou então você poderia atingir alguém batendo com um prego no boneco. Que nós vamos ver mais adiante, era uma coisa muito utilizada na África, no Haiti. Era um teatro muito ritualístico, tradicional. Aí manipulação, boneco de manipulação direta. Só ficava sem esse capuz preto quando você já conseguia se anular como indivíduo. Então vocês vão ver mais fotos de alguns de capuz preto e outros não. Esses de capuz ainda são alunos, eles não poderiam mostrar o rosto. Eles estavam muito ligados às cerimônias shintoístas, esses bonecos. E, como eu falei, eles aconteciam as manifestações todas nos templos budistas, shintoístas, sempre em cerimônias, através de mantras, acompanhavam a apresentação desses bonecos, sempre com representação dos deuses. Olha, isso é um boneco mecânico, ele atirava uma flecha. Esses bonecos japoneses, eles foram a base, por isso que a robótica é tão forte no Japão. Esses bonecos, eles atiravam, eles podiam fazer verdadeiras grandes apresentações, digamos, mecânicas. Ali ele pega uma flecha no local, ele coloca e atira no alvo. Tudo isso mecanicamente. Era um
coisas incríveis, artefatos mecânicos incríveis. Como eu falei, a base toda que o Japão tem em relação a de robótica vem desse período, principalmente na era Edo do Japão, onde atingiu o ápice dessa cultura. Vamos falar agora do continente africano. Pode-se dizer que a magia egípcia ela se espalhou por toda a África. O Egito ele controlava, digamos assim, tinha o controle dessas informações. Quando com o declínio da sociedade egípcia, isso meio que se espalhou, se fragmentou pela África inteira. Então, tinha todo tipo de boneco, bonecos animados em templos, bonecos de fetiche, bonecos dedicados ao deus Osíris. Isso é um típico boneco de fetiche. Você poderia fazer um pedido e colocar um prego no boneco, um pedido contra ou a favor de alguém. Era muito comum isso. É um tipo de emulação. Esses bonecos geralmente estão em museus. Não é muito bom ter eles em casa. Né? É bom eles ficarem em museus. Tem grandes histórias sobre esses bonecos. Eles são outros tipos. Eram bonecos relacionados com a cultura agrária para incentivar as chuvas, que as plantações tivessem mais fecundidade. Esse já é um outro tipo, era um da tribo, uma região da África chamada Bamani. Eles desenvolveram esses bonecos que são bonecos de apresentação baseados em animais, eram representações fantásticas. Eram verdadeiras competições que as tribos faziam entre si para apresentar esses bonecos. Já tem uma forte influência contemporânea nesses dois últimos aí. A América Central ela teve um tipo de boneco sacro muito específico, o voodoo. Também é baseado, provavelmente foram sociedades que migraram da África de alguma forma e trouxeram essa cultura. Eram bonecos fetichistas fortemente marcados. Eles geralmente eram mantidos nas comunidades e ficavam no centro da comunidade. As pessoas levavam alimentos, faziam pedidos e tinham essa relação de proteção, de ataque na sociedade. Podemos ir adiante. A América do Norte também tinha determinados tipos de teatro de bonecos. Isso aí dos índios Hopi dos Estados da América. Era um tipo de teatro muito interessante. Eles contavam a história de um povo serpente que lutou contra eles e eles narram nas suas histórias essa luta. Então, ele envolvia máscara, bonecos. Isso são fotos muito antigas que foram, digamos, restauradas, desenhadas. O original se perdeu. Então, um pouco sobra desse teatro da América do Norte. Podemos ir adiante. A América do Sul também teve várias manifestações desse boneco. As tribos indígenas, muitas delas tinham esses bonecos, foram fortemente combatidos pela Igreja Católica. Eles tentaram, inclusive, substituir esses totens, assim como eles fizeram na Europa, com o expansionismo da Igreja, eles também fizeram com as tribos indígenas. Eles substituíam esses totens, essas formas de adoração das tribos indígenas, por imagens católicas. Na verdade, a imagem católica ela serviu como uma espécie de como posso dizer, seria uma espécie de porta-voz ou então para atrair essas comunidades para as ideias da Igreja Católica. A única forma de comunicação pela Igreja tinha era criar essas imagens. Nós vamos até falar um pouco isso mais adiante, quando nós falarmos do movimento do Sírio, de Nazaré daqui, que tem relação exatamente com isso. Então, são vários tipos, até esse é da Carajá, das tribos Carajás, tem muitos vestígios arqueológicos, mas muita coisa se perdeu de como isso se processava. Esse é o grupo Giramundo, fazendo uma homenagem a essas bonecas Carajá, num espetáculo. O Brasil, propriamente dito, atualmente, sobrou muito poucos vestígios. Esse é o homem
já no século XIX, é uma apresentação de rua. Homem, pode chamar de homem-palco, homem-boneco, usava um grande paletó e dentro existia um cara tocando e alguém manipulando o boneco, tudo isso dentro de uma grande roupa. Uma das primeiras manifestações do teatro de bonecos aqui. Mas não era um teatro ritualístico, ok? Também, por exemplo, os mecânicos era uma coisa que acontecia muito no Brasil. Mas pode-se dizer que a manifestação que mais tinha, que continha ainda um vestígio dessa sacralidade, era o mamulengo. O mamulengo ele possuía todo um ritual para se preparar os bonecos. Eu, quando estive no Nordeste, eu vi vários, conversei com vários criadores. Existia um processo para a criação desses bonecos. Você não poderia tirar a madeira deles. Tinha que ser uma noite sem lua, completamente escuro, senão, se você tirasse fora de um determinado período, a madeira apodrecia rapidamente. Tirando no período certo, o boneco durava muitos anos. Geralmente, os mamulengueiros, quando eles morriam, os bonecos eram enterrados junto com eles. Não se passava esse boneco para outras pessoas, não se ficava. Se ficava, geralmente era mantido no museu. Se respeita ainda muito essa tradição no Nordeste. É uma cultura muito forte ainda no Nordeste mamulengo. E possui um pouco dessa cultura. Olha, o Museu do Mamulengo. Pode-se dizer que é um tipo de boneco tipicamente brasileiro. Mas depois de falar de toda essa questão, da sacralidade, das manifestações, aí vem a pergunta: como se deu o declínio dessas sociedades? Existem várias teorias sobre isso. Entre as várias, pode-se dizer que foi um desejo do ser humano, à medida que as sociedades foram se desenvolvendo, ficando mais sofisticadas, o próprio ser humano ele já não admitia essa presença do totemismo. Ele próprio queria ser representação divina. Pode-se dizer que foi uma manifestação egocêntrica. Ele queria falar diretamente com os deuses, não queria passar por nenhuma entidade. Então foi aí que surgiu o sacerdote. Quando se vai pesquisar as danças desse sacerdote, como ele se vestiu, eles passaram a usar as máscaras e os trejeitos desses bonecos. A gente vê muito marcado nas danças tailandesas, vietnamitas, um movimento marcado do boneco, quebrado. Mas eles se paramentavam desses totens, da roupa desses totens. A gente, quando vai observar vestígios dos bonecos antigos, era a mesma aparência. Então, pode-se dizer que e o fenômeno do ator ele nasceu do sacerdotismo. Dessas apresentações em templos, com danças, máscaras, pinturas que emulavam essas entidades. Então, é daí que vem a profissão do ator, dessas manifestações sacerdotais, de apresentação. Foi uma ruptura, e a partir desse momento, o totemismo foi lentamente sendo substituído. O ser humano foi ficando no lugar, assim como o teatro da pessoa foi ficando no lugar do teatro sacro, os sacerdotes foram substituindo essas entidades totêmicas. Podemos ir adiante. Como eu disse para vocês, para nós ocidentais é muito diferente o boneco do que é para o oriental. Aqui nós somos mais racionais. O teatro de boneco ele estava realmente muito relacionado mais com uma apresentação burlesca. Isso atravessou a Grécia, atravessou a sociedade romana, a sociedade medieval e chegou até nós ocidentais. A igreja ela também teve um papel muito forte em diminuir essa que eles consideravam manifestação pagã do boneco. Então, muitas sociedades na Europa, muitas sociedades nas Américas, perdeu completamente as suas origens em relação a isso. A igreja ela fez questão, né? Mas ao mesmo tempo também, como eu já expliquei antes, ela usava como uma forma de propaganda. Ela adaptou as imagens dos santos aos personagens que existiam na cultura desses países, trocando por imagens de santos, que nós vamos ver mais adiante. Ora, vários tipos de teatro medieval muito comuns naquela época. A igreja acabou, dentro desse quesito de tentar substituir essas manifestações totêmicas, criou-se bonecos que se animavam nas igrejas. Muito pouca gente hoje em dia sabe disso, mas existiam verdadeiros espetáculos de teatro de boneco dentro das igrejas.
ficavam na frente, geralmente, ou nos altares, anjos mecânicos que voavam de um lugar ao outro. Aqui nós vemos algumas fotos. Esses objetos ficavam dentro das igrejas. Ó, aqui é um púlpito. Ali existe alguém, ó, dando uma narrativa, geralmente histórias de moral ou algum texto bíblico, e eles usavam boneco nessas manifestações. Mas, quando houve o Concílio de Trento, em 1500, eles resolveram começar a perseguir e banir isso das igrejas. Considerar que deram uma manifestação muito pagã. Então, lentamente, algumas igrejas ainda mantêm, ó, como vocês podem ver nas fotos, algumas igrejas ainda mantêm vestígios dessa época, mas foi realmente totalmente retirado, uma pena, foi totalmente retirado do rito cristão a utilização de bonecos. E com isso eles ganharam as ruas, né? Da feita que eles saíram das igrejas, eles passaram a se apresentar em feiras, em vilas, mas não existia mais nenhuma conotação sacra nisso. Era de entretenimento, puramente entretenimento. Aí, a partir disso, que chega até nós o teatro de bonecos. Até esse momento, ele ainda era geralmente, ó, aqui um tipo, esse aqui é um italiano, ele era de Marrote, narrava epopeias de Carlos Magno, histórias épicas, histórias de personagens lendários, mas já saindo da sacralidade, já fora da sacralidade, e se tornando meramente um espetáculo para as massas. Então, existia um espetáculo que... Volte um momento na imagem lá, por favor. Esses personagens eles foram absorvidos pelo carnaval italiano, mas eles eram bonecos. Scaramouche, Pulcinella, todos esses personagens, Pierrot, Colombina, eles eram do teatro de bonecos. Antes de passarem para o carnaval, eles ficaram tão famosos que as pessoas usavam fantasias desses bonecos do carnaval. E, posteriormente, eles foram para o teatro. Se fizeram peças com pessoas, mas eles originalmente eles eram do teatro de bonecos e participavam do carnaval. Depois, o carnaval popularizou eles, na verdade, mas originalmente eles eram do teatro de bonecos. Vamos adiante. E se espalhou para outros países, né? França, Inglaterra, o punch em inglês. Todos derivados desses personagens que eram de bonecos que foram para o carnaval e voltaram a fazer parte do teatro. O punch veio do Pulcinella. Mas eram peças muito fortes, não? Apesar de... não eram para crianças. O personagem, tem um momento que ele atira uma criança pela janela, toma da mãe e joga pela janela. Então eram peças muito fortes. Lembre-se que só a partir do século XVIII, 20, 18 para 19, é que o teatro começou a se tornar infantil. Antes disso não era. Olha, a apresentação só vê adultos ali. Atualmente que nós associamos à criança. Antes absolutamente tinha essa conotação. Infantil. Vários tipos de fantoche, de punch, ó, são francês. Foi quando o boneco realmente começou a se popularizar ele, na Europa, enfim, chegou até nós dessa forma. Uma mulenga derivada desse tipo de boneco, provavelmente trazido no período da colonização, e se adaptou aqui, né, chamando mamulengo. Os espetáculos, depois, eles começaram a atingir um grau de sofisticação, um verdadeiro espetáculo. Bonecos muito sofisticados, grandes encenações de bonecos, bonecos mecânicos, é desse período que vem caixa de música, bonecos mecânicos, bonecos que eram construídos de madeira, todos vêm desse período, dessas grandes apresentações de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que foi o ápice, também foi o momento em que ele se transformou realmente num objeto do universo infantil. Podemos pular esse período contemporâneo?
Esses aqui são vários teóricos, mas esse assunto a gente vai discutir talvez numa outra palestra. É um período muito grande, então a gente vai... pode encerrar um minutinho o slide. São 10 para as 9. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente. Eu quero entrar nessa questão de como se dá esse processo. Eu quero esse fenômeno, pode-se dizer, da sacralidade do boneco. Eu quero apresentar 2 exemplos para vocês distintos, um dentro de uma instituição religiosa, relacionado a uma instituição religiosa, e outro africano, para vocês entenderem como se dá esse fenômeno da sacralidade do boneco. Você pode passar o primeiro vídeo do Círio? Eu tomei o vídeo do Círio porque, para nós aqui da região, é muito forte a presença dessa manifestação, que é uma manifestação totêmica. Como eu estava explicando antes, para uma pessoa de fora, ela até pode nem entender, porque ela nunca participou da ritualística que acontece na cidade, que é um verdadeiro fenômeno de massa. E para um religioso, é difícil ele ver, como eu falei antes, é muito difícil para ele ver o boneco, a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, do Círio, como um boneco tão forte, a presença dele. Então, essa mesma sensação que o religioso paraense tem em relação ao Círio, os povos da antiguidade tinham em relação a essas formas totêmicas, a esses bonecos da antiguidade. Eles absolutamente viam aquilo como um boneco, como um brinquedo, era muito forte. Então, eu estou tomando como... pode seguir com o vídeo. Tomando o Círio exatamente para vocês entenderem, para vocês compreenderem na essência de vocês do que se trata isso. Então, para as pessoas que participam, uma verdadeira catarse que acontece. Uma multidão gigantesca vai pelas ruas atrás dessa imagem, de uma pequena imagem, né? Para todos que participam, para todos os envolvidos, é impossível eles olharem aquilo como um mero objeto. Aquilo existe uma força concentrada naquilo. E todos os olhares se voltam para aquilo. É um exemplo típico do boneco sacro. Mas, como eu disse, a Igreja Católica ela se apropriou disso, né? Ela usava muito os recursos que existiam nas culturas onde ela chegava e fazia uma adaptação. Aqui, especificamente, ela tentou combater algumas manifestações que aconteceram em relação a santo. Por exemplo, existe uma forte cultura de se criar objetos que participam junto com o Círio. Esses objetos são promessas, mas são brinquedos, são bonecos. Isso é muito típico daqui. Esse fenômeno ele está intrinsecamente relacionado por causa da adoração a uma imagem. As pessoas inconscientemente fazem também imagens de promessa para devolver para aquela imagem totêmica. Isso acontece de modo totalmente inconsciente. Por isso que é uma manifestação tipicamente. Chega até o ponto de se tornar, inclusive, órgãos genitais. Sai um pouco da questão religiosa, fica até burlesco, até profana. Órgãos genitais que são feitos e entregues para aquela santa como uma... A igreja combateu isso durante um tempo, mas simplesmente eles não conseguiram, era muito forte e acabaram deixando. A corda do Círio também, eles recolhem todas essas manifestações, eles encontraram uma forma de acolher aquilo no seio da sociedade. A corda também foi outro objeto que envolvia a santa, que foi muito combatido. Então eles tentaram de todas as formas controlar, mas eles perderam o controle. Os rituais de excesso, os rituais de sacrifício corporal, essa catarse toda ela tem relação com o teatro sacro de bonecos. É muito comum no teatro sacro de bonecos encontrarmos esse tipo de catarse. Aí eu quero mostrar um outro para vocês. É uma manifestação típica dos Zangbetos, de uma região da África. Vocês podem ver o vídeo, depois eu vou falar algumas coisas sobre eles, tá? Uma sequência. Observem a
Podemos passar para o próximo. Observe com bastante atenção o que os sacerdotes fazem e o que acontece. Existem bonecos que surgem debaixo desses cones de palha. Ao final, vou explicar exatamente do que se trata. Pode passar para outro vídeo. Baju, olha, baju. Olha, olha. Antes de passar por outro vídeo, eu quero falar rapidamente sobre Antes de passar para o próximo. Deixa eu explicar uma coisa. Os zangbetos acontece em 2 ou 3 países da África, essa manifestação religiosa. Originalmente, conta a lenda que eles estavam em guerra. Zangbeto era uma pessoa, estava em guerra com uma outra tribo. Foi pedido que ele sonhou que ele devia usar um cone de palha, ele e mais os outros guerreiros usar um cone de palha para enfrentar a outra tribo, que eles venceriam. E foi o que aconteceu, eles venceram. Só que eles foram tomados por alguma força no processo de botar aquele cone de palha e que lhes deu força para enfrentar o exército que era maior. E assim eles ganharam. E eles acabaram desenvolvendo esse laço com essas entidades que vocês veem aí. Você observa que esses cones, tem outro vídeo que vocês vão observar. Muitos pesquisadores foram até lá, filmaram, tentaram descobrir, mas não conseguiram encontrar o segredo. Eles levantam um cone num determinado vídeo, vocês vão ver, ficam surgindo essas formas antropomórficas, pequenos seres que se movimentam. Já tentaram provar que isso era um truque, que era meramente um truque de mágica que eles faziam, mas nunca ficou claramente provado. Essas pequenas formas, elas surgem embaixo desses cones, e esses cones saem dançando sozinhos. Durante muito tempo, esses seres eles eram verdadeiros soldados e guardiões das tribos. Depois, com o passar do tempo, eles passaram, digamos assim, a só demonstrar a força deles nesses rituais. Né? Podemos ir adiante. Esse vídeo que vai acontecer agora, ele está de um determinado ângulo filmado, e depois a pessoa colocou outra pessoa para filmar de outro ângulo para
no próximo vídeo vocês vão ver de um outro ângulo esse mesmo vídeo, essa mesma imagem filmada de outro ângulo. Para provar que não existia ninguém embaixo. Foi uma pesquisadora francesa que fez o vídeo, ela passou um tempo com eles, mas eles nunca revelaram o segredo do... Vamos ver se ainda tem um outro vídeo. Se esse aí não tá, não tem problema se esse daí não. Vamos ver se ele vai, se tá com boa vontade hoje esse vídeo. Tudo bem, não tem problema. Pode fechar os vídeos. Então, mostrei esses dois fenômenos, um particularmente dentro de uma instituição religiosa e esse outro aí. Posso dizer que para vocês que são fortes representações, para vocês terem uma ideia do que era esse fenômeno totêmico da antiguidade relacionada com o teatro de bonecos. Tudo que vocês veem hoje em dia um pouco feito de bonecos, eles vêm disso. Aí vem uma outra questão. Do que se trata isso? Como isso serve para nós? E como é que pode se explicar isso? Eu vou tentar falar rapidamente e vou usar um pouco da ciência para explicar um pouco sobre isso. Ainda bem que nós temos a ciência que se debruçou de uma outra forma sobre esses fenômenos. Pode-se dizer que a física quântica ela chegou a uma conclusão a respeito de como essas manifestações acontecem. Como é que um inanimado pode ganhar vida e andar e falar e surgir? Isso se trata quando eles estavam pesquisando o átomo, eles descobriram que existia uma relação entre quem observava o átomo e como ele afetava isso. Quando eles observaram a menor partícula de matéria, ela era sólida. Quando mais tarde eles observaram, era uma onda. Mais tarde era sólida e depois uma onda. Eles ficaram nisso e chegaram à seguinte conclusão: que o estado emocional de quem estava observando alterava a matéria. Existia uma relação em quem observa e o objeto. Nós afetamos aquilo. Houve um japonês em 2000, Matsumoto, que ele fez uma experiência com água. Ele manteve uma água em que as pessoas chegavam e gritavam com aquela água, falavam palavrões, soltavam a sua raiva na água, e uma outra água em que as pessoas diziam coisas boas, desejavam coisas bonitas para aquela outra água. Quando foi examinada as moléculas de cada água, a água que era esculhambada ou tratada mal, ela tinha as moléculas completamente distorcidas, enquanto a outra água que era tratada bem, com carinho, falando coisas boas, tinha moléculas perfeitas. Isso está tudo documentado, vocês podem procurar Matsumoto na internet, que vocês vão encontrar as fotos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma troca, uma relação entre nós e as coisas inanimadas. Os bonecos, aqui nós temos 2 bonecos aqui. Eu posso dizer da minha própria experiência. Nós, dentro da companhia Bric Brac, nós temos uma parte que é pública, são as apresentações dos bonecos públicos, que as pessoas assistem, e tem uma parte interna de pesquisa. A minha esposa, que trabalha na companhia, ela é cientista da religião, e eu pesquiso há muitos anos isso. Então, os objetos
Eles não são meramente coisas que estão aleatórias à nossa volta. Nós mantemos uma relação com eles, dependendo do que tipo de energia, que tipo de vontade você põe sobre aquele objeto, ele pode fazer determinadas coisas ou pode ser radiado com alguma coisa. Então, o teatro sacro de bonecos, ele basicamente é isso. Esses seres totêmicos, eles eram moldados pelos homens e essas formas, esses objetos, eles absorviam energia, retribuíam essa energia de alguma forma, ou eram habitados por algum tipo de energia, como urânio enriquecido, digamos assim. Então, é disso que se trata. Qualquer objeto ele pode ser enriquecido com energia. É disso que se trata aquilo que nós sempre ouvimos falar de magia simpática, ou um objeto que é tomado de você e você pode ser afetado através daquilo. Você tem uma relação com aquele objeto. Ele tem uma chave, uma assinatura energética de você. Então, é disso que se trata essa troca, essa permissividade entre nós e o mundo inanimado, dos objetos. E é essa que é a base do teatro de boneco sacro, entre o homem e o inanimado e essa troca. Bem, eu acho que nós já estamos dando no nosso tempo, né? Quero deixar pelo menos um pouco de tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto. Tá? O link está aberto. Mas antes de começar para as perguntas, eu só queria fazer uma leitura aqui da ficha técnica, tá? Só queria dizer que a produção executiva é de Vanessa Teixeira, a produção de Tati Brito, palestrante sou eu, Francisco Leão, assessoria de imprensa Daniela Filgueiras, design gráfico Isabel Moura, TI Jorge Salles, técnico de informática que não está permitido aqui estar nessa live. Tá? Então, só mais uma outra coisinha, o projeto, relembrando que o projeto Itinerante Bonecos, da qual essa workshop faz parte, ele é o patrocínio do Banco da Amazônia, BASA, Funarte, Fundação Nacional de Arte, apoio cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará e Estúdio Floresta Sonora. Ok? Então, estamos abertos, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta sobre o assunto, podem perguntar, tá? A partir de agora estamos abertos para os questionamentos. Podem questionar da forma que vocês acharem melhor. Adoro questionamento. Quanto mais cabeludo, melhor, viu? Falar dos dias de programação, que disse, dia 20, não, reforço aí para todo mundo. Tá, ok. Enquanto vocês estão pensando, formulando uma pergunta, só quero repassar a programação dos outros dias da nosso projeto itinerante Bonecos. Dia 20 e 21 vai ter a oficina de rudimentos para a confecção de fantoches de material reciclado, com técnicas, dicas, teoria de como utilizar, até um pouco de utilização pedagogicamente do boneco em aula e em espaços. Dia 26, 27 e 28 é o Contos da Floresta, nosso espetáculo de marionetes da Companhia Bric Brac, ok? Essa é a nossa programação. Estamos sem perguntas, tá, Pedro? Estamos sem perguntas. Se tu quiser dar um adentro. Bem, então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, do workshop, tá? E espero que vocês acompanhem a nossa programação dos outros dias. Agradeço a participação de todos, ok? Então, muito boa noite e espero vocês no resto da nossa programação, ok? Até logo!